Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse daquela região. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma homilia diária, um momento privilegiado de oração e meditação da Palavra de Deus. Hoje, a liturgia da Palavra nos coloca diante de dois textos que revelam um traço fundamental do coração de Deus: a sua presença junto aos excluídos, aos abandonados, aos que habitam o deserto ou os sepulcros da existência humana. Dois cenários aparentemente distantes: o deserto de Bérseba com Agar e Ismael, e a região pagã dos Gadarenos com dois homens possuídos, mas unidos por um fio vermelho de misericórdia divina. Em Gênesis capítulo 21, vemos o nascimento de Isaque, o filho da promessa, e em seguida o drama de Agar e Ismael. Sara, consumida pelo medo de que Ismael herdasse junto com seu filho, exige que Abraão expulse a escrava e o menino. É uma cena de dureza, marcada pelo egoísmo humano e pela exclusão. Abraão, embora relutante, obedece, e é aí que entra a fidelidade divina. Deus diz a Abraão que cuidará de Ismael. E de fato, quando o menino e sua mãe estão prestes a morrer de sede no deserto, Deus ouve o choro do menino e envia um anjo que abre os olhos de Agar para ver um poço. A água no deserto é o sinal da vida restaurada pela graça. Deus não é alheio às lágrimas dos pequenos. Ele vê, ouve e se aproxima, já dizia Santo Efrém da Síria. E o Papa Francisco recorda na Evangelii Gaudium: cada ser humano é objeto da ternura infinita do Senhor e Ele mesmo habita a sua vida. O mesmo Deus que escolhe Isaque também não abandona Ismael. Ele mostra que a eleição divina não é exclusão, mas responsabilidade. Ele é pai dos que estão dentro e dos que estão fora. Ele ouve os que choram mesmo no deserto da rejeição humana. Já no Evangelho de hoje, vemos Jesus cruzando o mar da Galileia e entrando na região dos Gadarenos, território pagão, cheio de porcos e demônios, ou seja, símbolo máximo da impureza segundo a mentalidade judaica. Ali, se depara com dois homens possuídos. Eles viviam entre os túmulos violentos, afastados de todos. Tinham perdido até mesmo a aparência humana. Ninguém queria passar por aquele caminho, mas Jesus passa. Onde ninguém vai, Jesus vai. São João Crisóstomo comenta: Cristo vai ao encontro deles não porque eram puros, mas para mostrar que a sua misericórdia é maior que o pecado. Jesus não apenas cura, ele devolve a dignidade, restaura a liberdade e mostra que nenhum território está fora do alcance do reino. Ele escuta o grito dos demônios: que queres de nós, filhos de Deus? E os expulsa, permitindo que entrem os porcos que se lançam no mar. Uma cena misteriosa, mas clara. O mal não resiste à presença de Deus e tende à destruição. Contudo, o detalhe mais surpreendente do texto é a reação dos moradores da cidade. Eles não glorificam a Deus. Ao contrário, pedem que Jesus vá embora. Por que será? Jesus afetou a sua economia. Eles perderam seus porcos. Sua presença liberta, sim, mas também desinstala, incomoda, mexe com o conforto, confronta os apegos materiais. Bento XVI, em uma homilia de 2009, dizia: o verdadeiro problema do mal no mundo não é a presença de demônios, mas a recusa do homem em acolher o bem que é Deus. Irmãos e irmãs, quem são os possessos gadarenos de hoje?
Quem são os que vivem entre os túmulos? Talvez aqueles que vivem abandonados nas ruas, marcados pela dependência química, pela violência, pelo desprezo, ou talvez também aqueles que estão mortos espiritualmente, isolados por depressão, ideologias destrutivas ou por feridas profundas. A missão de Cristo continua por meio da Igreja, mas seremos rejeitados como Ele foi se verdadeiramente libertarmos pessoas e não apenas mantivermos o sistema funcionando. A Igreja não pode ter medo de perder porcos se isso significar salvar vidas. Dizia Santo Ambrósio, Cristo não quis salvar os porcos, mas os homens. Os bens deste mundo são sempre secundários diante da vida de um só ser humano. A escolha é clara. Ou acolhemos Cristo e sua libertação, ainda que com perdas, ou preferimos manter nossa porcaria de segurança material e pedimos que Ele se retire. Queridos irmãos e irmãs, não sejamos como Sara que expulsa, nem como os gadarenos que rejeitam. Sejamos como Agar, que chora e é ouvida, e como os possessos que são libertos e têm a dignidade restaurada. A Igreja nasce para ir às periferias, para tocar os leprosos, os possessos, os excluídos, não para se preservar, mas para libertar, dizia Papa Francisco. Abramos nossas portas a Cristo, mesmo que Ele nos peça renúncias. Deixemos que Ele vá aos nossos desertos, aos nossos túmulos interiores e nos liberte. Porque, como dizia também São Leão Magno, Cristo veio para restaurar em nós a imagem do Pai, não importa o quão desfigurada ela esteja. Rezemos assim. Senhor Jesus, Tu que atravessaste mares e desertos para alcançar os esquecidos, visita também hoje os nossos túmulos interiores. Liberta-nos do medo, dos apegos, das estruturas de exclusão. Ensina-nos a escutar o clamor dos rejeitados como o Pai ouviu o de Ismael. E dá-nos coragem para Te acolher, mesmo quando isso nos custar. Que não prefiramos porcos ao Teu amor, que a Tua presença nos transforme. Assim seja. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.